todos vocês que fazem parte da família cristã e que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Dentro do nosso tema Viver com Fé e Sabedoria, o estudo de hoje tem o título Uma Igreja que Cultua. Nosso tema geral aborda como ser uma igreja que tem fé e usa essa fé com sabedoria para o serviço do reino. O estudo de hoje pretende nos levar a refletir sobre o significado e o sentido desta expressão, como a igreja promove e como tem se reunido no encontro comunitário que chamamos de culto, considerando então as raízes históricas no Antigo Testamento, o início da igreja cristã e o momento contemporâneo que vivemos. Primeiramente, vamos ver uma definição de culto no dicionário comum. O dicionário comum nos traz uma definição de culto como sendo homenagem de caráter religioso ao que se considera divino ou sagrado. Uma segunda definição diz que o culto é o conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. Nós vemos nesta definição que se trata de um momento em que alguém considerado importante recebe atenção e, como alvo das ações durante o culto, é colocado em destaque pelo ofertante da adoração. O nosso entendimento como igreja cristã considera o tempo de culto como um momento precioso, onde a comunidade se reúne em harmonia de entendimento, de coração e no mesmo pensamento reconhece sua condição de povo dependente da presença de Deus e se manifesta disposta a entregar-lhe a adoração. O culto compõe-se de momentos onde se caracteriza a extensão do relacionamento pessoal de cada cristão, onde, agora, toda a comunidade, como igreja unida, tem a mesma disposição e o mesmo desejo. Sendo o culto o encontro de Deus com o seu povo, o mesmo só faz sentido se a presença de Deus estiver ali. Caso contrário, toda a liturgia será um serviço vazio. O Salmo de número 100 descreve a postura exigida das pessoas que adentram ao templo para o culto. Trata-se de uma convocação litúrgica para um culto festivo. A alegria deve ser expressa diante de Deus de várias formas. Não se trata de alegria somente do interior da pessoa, mas uma alegria que transborda de dentro para fora e se manifesta em cânticos alegres, expressões que sinalizam o sentimento de gratidão e que convidam a todos a se juntar no mesmo coro de exaltação ao Senhor. O salmista dá ênfase ao convite de ingresso no templo, utilizando algumas palavras-chave como celebrai, versículo 1. Celebrai é a ordem e a alegria é a condição que se estende a todas as famílias da terra. Servir ao Senhor e também na mesma disposição de alegria. Apresentar-se ao Senhor com cântico é a recomendação do salmista. Sabei, aqui há algo que precisa ficar bem claro durante o culto, ou seja, quem é Deus e quem nós somos. O salmista declara que Deus é o Criador de tudo, inclusive criou a cada um de nós. Quanto a nós,
recebemos os cuidados dele. Entrai por suas portas. Aqui temos o convite para entrar na casa do Senhor. A casa é dele. Devemos entrar com ações de graças, com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizer-lhe o seu nome. O culto é a expressão dos filhos de Deus em atos de adoração e louvor que se manifesta com alegria diante daquele que é soberano nos céus e na terra. O versículo 5 traz a motivação central que deve influenciar nossa disposição de cultuar. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Esta motivação é gerada no coração daquele que tem relacionamento com Deus e a sua experiência de andar com Ele gera intimidade, que por sua vez nos impulsiona cada vez mais a cultuar ao Senhor. Percebemos pelas características e condições apresentadas que o culto a Deus tem um propósito e a realização do mesmo tem objetivos bem específicos. Para que haja culto, algumas condições são necessárias e, portanto, atendendo aos requisitos necessários, se estabelece uma celebração festiva onde Deus se manifesta no meio do seu povo. Vamos ver o que temos na história bíblica. Olhando para o povo de Israel, nós observamos imediatamente algumas diferenças quanto à forma e como se reuniam para a celebração. Embora a essência de culto seja a mesma, a forma de estabelecerem os encontros e lugares apresentam diferenças ao longo da história. No livro de Gênesis, são apresentados alguns exemplos individuais de adoração a Deus, quando um altar era edificado em determinado lugar. Exemplo, em Gênesis 12, 7, na terra de Siquém. Depois, um outro em Betel, Gênesis 12, 8. Tempos depois, Abraão volta a Betel e oferece novo sacrifício, Gênesis 13, 4. Bem, ao continuar a história de Abraão, Isaque e Jacó, veremos diversas situações e momentos em que edificam um altar e oferecem sacrifício a Deus em adoração, em gratidão e reconhecendo a sua dependência dele. Não vemos a descrição de um ajuntamento de pessoas com esta finalidade. Bom, Israel então vai para o Egito e o povo se torna escravo. E 400 anos depois, Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito. O povo é chamado a preparar a Páscoa. Deus institui a celebração da Páscoa como memorial da libertação da escravidão. E o povo, como um só, deveria celebrar a Páscoa de forma coletiva. Primeiramente, reunidos em família, e assim todas as famílias em suas respectivas casas formavam a grande celebração que marcava a grande libertação que Deus estava dando a Israel. Nós temos em Gênesis 12, 14, a seguinte ordem do Senhor. Êxodo 12, 14, a seguinte ordem do Senhor: Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Em seguida, vemos que o povo recebe outras motivações para serem celebradas em unidade, como povo reunido: a dos pães asmos, depois a festa das colheitas ou semanas, que a partir do domínio grego recebeu o nome de Pentecostes, a festa dos tabernáculos,
Bem, Israel no Monte Sinai recebe diversas instruções de como devem se apresentar ao Senhor para a oferta de sacrifícios de gratidão, e ao longo da sua história vemos que os encontros não são semanais, ou seja, eram vários encontros de várias celebrações que aconteciam uma vez por ano. Nós encontramos no livro de Salmos várias referências, como a do Salmo de número 100, que fazem menção do povo se reunindo para uma grande festa. São diversos outros salmos, como o Salmo de número 84, 105, 111, 118, 133, 134, 135, 138, 147, 150, entre tantos outros, onde o salmista chama o povo para a adoração e render graças a Deus. Antes, não havia um lugar definido, mas com o passar do tempo e o povo se multiplicando, um lugar específico para o encontro do povo que vinha de todos os lugares passou a ser necessário. Aos poucos, Jerusalém se tornou o centro dos grandes encontros de Israel, onde ali foi erguido o Templo de Jerusalém. Podemos aqui apenas lembrar que, embora um templo passasse a existir, o povo se reunia em volta dele, pois era a nação toda se reunindo por vários dias de festa, e o templo representava a presença de Deus no meio deles. Um templo passou a ser referência como local de encontro, mas a essência e a motivação deveria ser a adoração a Deus. Nos tempos dos primeiros cristãos, ainda não havia um local conhecido como igreja. Neste tempo, considerando a situação que viviam sob o domínio do Império Romano, as circunstâncias os levavam a se reunir dentro das suas próprias casas. Vemos no livro de Atos várias referências aos primeiros cristãos que se reuniam de casa em casa no partir do pão, tomavam suas refeições, louvavam a Deus, perseveravam na oração e na doutrina e realizaram diversas reuniões, como, por exemplo, a escolha de Matias. Temos o momento que Pedro e João, libertos da prisão, ali no capítulo 4, após a libertação deles, eles vão para junto de outros irmãos que estavam reunidos em uma casa. Um outro momento que Pedro é libertado da prisão, no livro de Atos 12, após ser liberto, ele vai para uma casa onde havia um grupo orando por ele. Neste tempo, a leitura da palavra, o estudo, a comunhão, a celebração da ceia, a oração, a intercessão, momentos de adoração e louvor ocupavam o tempo deles enquanto estavam reunidos, com o mesmo propósito de servir a Deus. Bom, a história avança. Reis e impérios buscando exercer domínio e poder corrompem as pessoas e a igreja é afetada. As características de se reunir como igreja para adorar ao Senhor sofrem enorme impacto. Há cerca de 500 anos, o movimento protestante começou a devolver ao povo a possibilidade de se reunir comunitariamente para a adoração a Deus. De lá para cá, diversas denominações, cada uma apresentando características próprias quanto à forma litúrgica, aparecem no cenário religioso. A Igreja Metodista tem as suas características, onde os momentos de adoração, confissão, louvor, edificação, dedicação representam a oportunidade de cultuar a Deus e tornar o encontro uma experiência renovadora para continuar a missão de evangelizar e tornar o nome de Jesus conhecido na terra.
Ao longo da história, os cultos assumiram várias formas, mas é importante destacar que a essência deve ser a presença de Deus. E Ele, como centro da nossa adoração, não deve ser alterado ou modificado por outra razão. Não cultuamos a Deus visando obter benefícios próprios, porque isto significaria que estamos pensando em nós, e a razão do encontro teria o caráter de tentar obter um favor pessoal. Mas Deus conhece as nossas necessidades e, pela sua misericórdia, olha para nós com graça e nos completa com alegria. A nossa motivação para se apresentar ao Senhor é como está enfatizado no Salmo de número 100, ou seja, entrar com alegria no seu santuário e servi-lo com louvor e gratidão. É Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, porque Ele tem cuidado e continuará cuidando de cada um de nós de forma especial. E como diz o Salmo de número 33, versículo 1, exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. E no versículo 21 deste mesmo Salmo, nele o nosso coração se alegra. Portanto, uma igreja que cultua com fé e sabedoria entende o propósito de servir a Deus e tem então a sua força renovada. Nós estamos vivendo um tempo em que a nossa história, está fazendo com que os encontros congregacionais, os ajuntamentos festivos, estão em um momento de pausa devido a essa crise de saúde que estamos passando. Logo, o que vimos aqui anteriormente parece não fazer muito sentido nos dias atuais, mas, pelo contrário, ainda assim, a essência de prestar um culto ao Senhor continua existindo, pois ele acontece a partir do nosso coração e o nosso desejo de adorar a Deus. Lembro ainda que Israel, ao comemorar a Páscoa, o povo foi chamado a se reunir em família e a partir de cada uma das casas, a consagração daquele tempo e o serviço de adoração era somado família por família até se constituir na nação inteira diante do Senhor. Se não estamos reunidos no templo, estamos em nossas casas e no coração reunidos em nome dele. Deus nos abençoe e renove o nosso entendimento e disposição para dar culto a Deus e que isto seja com muita alegria. Vamos orar? Deus Pai, Deus de amor, Deus de maravilhas e proezas, nós te agradecemos por este domingo e por este momento de reflexão na tua palavra. Que maravilhoso poder entender que a essência de cultuar a Ti é porque o Senhor é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre, e nós somos o rebanho pastoreado por Ti. Te pedimos que nos ajude a Te cultuar melhor, que possamos apresentar nossa vida como oferta agradável a Ti, e que a Tua presença nos inunde de alegria e o Teu nome seja então glorificado. Guarda-nos durante este dia e prepara-nos para nos reunirmos em culto ao final deste dia e que seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus e até domingo que vem.